Estou colocando aqui, acabei de colocar para gravar então a aula, para explicar para vocês o diagrama de sequência, que era o único diagrama de UML que está faltando para a gente finalizar o conteúdo de DS e vocês já darem andamento nesses diagramas diante das telas de vocês que vocês já desenvolveram de TCC, tá? O diagrama de sequência, gente, ele é um dos mais chatinhos de fazer, tá? Por quê? Porque, como eu já tinha falado para vocês, se eu tiver 30 telas, ele vai... vocês vão ter que desenvolver 30 diagramas de sequência, tá? E ele dá um certo trabalhozinho de fazer, tá? Só um minutinho, deixa eu só fechar aqui para eu poder conseguir enxergar a apresentação melhor para vocês. Só um minutinho. Tá. Então vamos lá. Então, do diagrama de UML, todos conseguem enxergar aí? Tá tudo bem, pessoal? Sim. Tá. Certinho, Então, no certinho. diagrama de UML, a gente já falou do caso de uso, né? Dos símbolos dele. Já falei do diagrama de classes com vocês, tá? E agora, a partir de hoje, né? Dessa aula de hoje, a gente vai tratar do diagrama de sequência. Vou até dar uma... O diagrama de sequência, gente, para que ele é utilizado? Para determinar sequências em que os eventos do programa que você desenvolveu, do sistema que você desenvolveu, eles vão ser executados por determinados processos. Ou seja, quais as condições devem ser satisfeitas para que os métodos sejam disparados entre os objetos. Tá? Esse diagrama depende do diagrama de casos de uso e principalmente do diagrama de classe para ser construído. Quais são os símbolos desse diagrama que a gente vai ver hoje? Atores, objetos, linha de vida, foco de controle ou ativação, mensagens ou estímulos, mensagem de retorno, autochamadas, condições ou condições de guarda. A gente vai ver sobre isso. Além desses, a gente vai... Esses símbolos todos que eu estou falando, nós vamos construir no final dessa aula de apresentação um diagrama para vocês terem uma ideia de como é que vai ficar isso, tá? E depois é o seguinte, eu vou postar essa videoaula de explicação e aí, no final dessa videoaula, eu vou colocar um exemplo prático voltado para uma tela que eu vou programar lá em VB, por exemplo, para vocês verem como é que fica isso, tá? E aí, o exemplo que tem aí no final, ela não é muito típica de um formulário criado em VB, em C#, alguma coisa desse tipo. Mas já dá para vocês terem uma noção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar um programinha em VB para dar um exemplo de um diagrama de sequência, como é que ficaria. Vocês vão ver como é que vai ficar extenso esse programa. Então, tem aqui. O símbolo ator é aquele igual aquele do caso de uso, né? É esse maluco aqui que você vai dar um nome para ele para representar ele no diagrama. Ele tem a mesma finalidade do diagrama de caso de uso, tá? É a mesma. Ah, Albers, como é que vai ser montado? Calma, primeiro eu vou apresentar para vocês os símbolos gráficos do diagrama. Então, o símbolo de ator, toda vez que você precisar desenhar um ator no diagrama de sequência, é esse símbolo que você vai usar, tá? Um outro símbolo é o símbolo do objeto. E aí tem essa linha aqui, ó, que é a linha de vida, que é o próximo símbolo que eu vou falar. Mas normalmente o objeto, vocês vão colocar dessa forma. Física 1, 2 pontos física. Albers, o que é isso na programação para a gente? Aqui vai ser, por exemplo, form 1. E aí aqui você vai pôr o que você está programando no form 1. Por exemplo, é a tela minha de cadastrar, alterar, excluir, constar cliente. Então, física, form 1, cliente, por exemplo. Tá? Então, é dessa forma que você vai representar o objeto. Inclusive, obedeça o padrão. Tem que ter essa linha sublinhada aqui embaixo. Então, aqui é o name do formulário e aqui o que ele representa no seu TCC. Tá?
Ah, é a tela de cadastro de cliente. Então, põe aqui, cliente, tá bom? O que ela representa aqui? A instância das classes envolvidas no processo ilustrado pelo diagrama de sequência. No exemplo acima, existe um objeto chamado, né, o name dele, física 1, e este é uma instância da classe física, tá? A linha tracejada vertical representa a linha de vida do objeto, que é essa que eu coloquei aqui, ó. A linha de vida é o seguinte: quando estiver sendo executado alguma coisa nesse objeto cliente, nesse objeto física, como eu dei de exemplo ali, você puxa aquela linha tracejada embaixo do objeto, tá? Nós vamos ver isso na prática ali na frente. Ou seja, a linha de vida indica o tempo em que o objeto existiu durante o processo, o tempo que ele estava em funcionamento. A tela entrou em funcionamento? Entrou. Então tem que ter essa linha de vida dela para indicar o tempo que ela ficou ativa, né? E aí, atrelada a essa, tem um foco de controle ou foco de ativação aqui. O que é o foco de controle? Em cima da linha de vida vai aparecer esse retângulozinho aqui que vai indicar que alguma coisa naquele momento ali está sendo executado. Ou seja, o foco de controle identifica os momentos em que o objeto está executando um ou mais métodos. Método, o que é? Lembrando, evento. Ah, eu criei uma rotina, por exemplo, de validação de CPF. No momento que aquela rotina de validação de CPF estiver sendo executada, você tem que desenhar esse foco de ativação daquele evento aqui em cima, daquele método aqui em cima, daquela rotina aqui em cima, tá bom? Eles são representados dentro da linha de vida do objeto, né? Conforme mostrou aqui na figura. Então, eu vou ter o objeto desenhado aqui em cima, né? E aí a linha tracejada debaixo dele com o foco de ativação de algum método que for o caso, tá? A gente vai ver na prática. As mensagens ou os estímulos, tá? Então, normalmente esse cara aqui, ó, ele é representado por envio de uma mensagem, tá? Por exemplo, o usuário vai digitar o código do cliente. Vai ter lá, vocês vão ver ali no exemplo que a gente vai colocar, digitar código do cliente, tá? Aí se ele vai, por exemplo, executar um método, aí é essa seta aqui que você vai usar, ó. Aqui é para digitação, que vai ilustrar que o usuário está digitando alguma coisa, por exemplo. E essa daqui é que algum evento vai ser executado. Ah, o usuário digita o código, por exemplo, do cliente, aí, por exemplo, vai procurar, né, tem uma rotina lá que você criou para procurar o código do cliente no banco de dados. Então, aí é ativação de evento. Aí é, nesse caso, de método, né? Nesse caso, você vai usar essa seta aqui, tá bom? Então, aqui, ó, são utilizados no diagrama de sequência para demonstrar a ocorrência de eventos que normalmente forçam a chamada de métodos em alguns dos objetos envolvidos no processo. As mensagens, essa daqui, ó, essas mensagens, pode ser utilizada de ator para ator, de ator para objeto, de objeto para objeto, de objeto para ator. Não tem como você usar essa daqui que executa método de ator para ator. Então, isso aí vai estar errado. E, aliás, uma dica para quem está sendo orientado pelo Wagner. Ator por ator, normalmente o Wagner briga com os grupos. Não precisa ter bate-papo entre pessoas para você ilustrar no diagrama de sequência. Isso aí você deixa de lado, tá? Então, normalmente, nós vamos ter os outros, essas outras mensagens aqui trocadas, ou né, ativação de método, de ator para objeto, objeto para objeto, objeto para ator, aí sim, tá? A seta com a ponta mais fina, ela representa simplesmente um envio de mensagem. Envio de mensagem, o que é? Do usuário enviando uma mensagem para o formulário através de digitação, ou o formulário devolvendo para o usuário uma mensagem. Cadastro realizado com sucesso, por exemplo. Pode ser usado essa seta mais fina, né? Que é essa aqui de cima, aqui, ó.
Tá? A primeira seta aqui. E a segunda seta é a seta com triângulo negro na ponta. Ela representa o disparo de um método entre objetos, Você não pode ter o ator sendo ligado para um objeto, para uma tela, com uma seta preta, tá? Porque o usuário, ele não dispara o evento, no caso. Quem dispara o evento é uma rotina, um botão, por exemplo, aí sim, tá? Então, cuidado com isso. A gente vai ver na prática agora mesmo. Ó. Tem aqui um exemplo, por exemplo, ó, seta fina, tá vendo? O cliente chegou no banco, aí ele coloca aqui, ó, solicita abertura de conta. Isso aqui, o Wagner acha uma bobeira danada vocês terem que fazer isso daqui. Então, você já vai ter direto aqui, se for o caso, o usuário, o cliente, usando, por exemplo, o sistema do banco, ou o banco usando algum método lá de dentro para cadastrar o cliente. Aí sim, tá? Isso aqui, normalmente, a gente não vai representar nos diagramas nossos, não. Tá? Um outro exemplo que tem aqui, ó, por exemplo, eu estou na tela de chamada Conta 1, que é um formulário chamado Conta 1, e a tela é Conta Comum. Tá? E aí, num determinado tempo lá, num determinado momento, olha aí, ó, o foco de ativação aqui, ó. Eu represento aqui que num determinado momento eu quero atualizar a conta do cliente. A tela está atualizando os dados do cliente. Ou seja, ele pediu para gravar. Se gravar é um método que você definiu lá nas classes suas, dentro dessa sua classe aqui, esse gravar ele tem que ser ligado a esse método que vai ser ativado aqui na outra tela, num outro objeto chamado física1 física, que aí o que ele vai fazer? Ele vai ser ligado desse objeto para esse com a seta preta, tá bom? Vai ter exemplos mais detalhados ali que vai ilustrar melhor para vocês o uso desse caso aqui. Então, nesse caso aqui, ó, exemplo de mensagem com disparo de método entre objetos. Um objeto que está aqui está disparando um método dentro de outra classe. É isso que ele está querendo dizer. Esse outro último exemplo aqui de baixo, aqui, ó, ele está dando um exemplo de mensagem que instancia um novo objeto. Ou seja, eu estou numa tela de menu, por exemplo, ou uma tela de conta comum, eu quero chamar uma tela de histórico. Aí você representa isso aqui, ó, dessa forma aqui. Registrar histórico, eu quero gravar o histórico, ou seja, vai gravar nesse objeto de histórico que eu tenho aqui. Então, eu aponto para o objeto, não para a linha do tempo dele, que vai disparar um evento lá dentro. Primeiro, eu tenho que chamar a tela do histórico, isso que eu estou querendo dizer aqui. Tá? Passando para frente, eu tenho aqui o símbolo de retorno. Essa mensagem de retorno é que você pode usar, por exemplo, você gravou um registro num objeto e aí ele vai retornar uma mensagem para o usuário. Ó, os dados foram cadastrados com sucesso. Aí é essa linha pontilhada que vai retornar para o usuário em tela uma mensagem. Esta linha representa a resposta de uma mensagem para o objeto ou o ator que o chamou. Tá? São representados por linhas tracejadas contendo uma seta fina do lado esquerdo desta, ou seja, essa setinha que está aqui. Não pode colocar aquela seta preta, né, com um triângulo preto aqui na ponta, senão está errada. Foge do padrão que a gente explicou, que eu estou explicando aqui para vocês do diagrama, tá bom? Vamos lá, continuando. Olha um exemplo aqui, ó, de mensagem de retorno. Eu estou nessa tela, então eu falo aqui, atualiza os dados de cliente, grava os dados do cliente como pessoa física. Ou seja, se aqui tem o disparo do evento, ele está indicando qual evento que ele está chamando, que é o gravar dessa tela física aqui, do objeto física, tem um evento lá, um método chamado gravar. Ele vai gravar. Quando ele gravar, ele retorna, ó, dentro do mesmo momento da linha do tempo aqui, ó, do foco de ativação dele,
eu retorno para esse método aqui essa mensagem. Cliente atualizado com sucesso. Tá vendo? Então, mando gravar, mandei. Se tiver retorno, o seu programa estiver retornando uma mensagem, você demonstra através dessa linha tracejada aqui, ó. Tá bom? Você percebe que aqui ele ativou num foco de ativação, ele ativou o evento lá na outra classe, e aí ele fica aguardando. E esse fica aguardando tem um espaço aqui, ó. E aí, num determinado momento, ativou aqui na tela a mensagem que ele recebeu. Então, por isso que teve 2 focos de ativadores aqui no caso. Tá vendo? O exemplo acima demonstra a mensagem de retorno emitida pelo objeto física 1 para o conta 1. Podemos indicar o retorno de outros tipos de dados, como booleanos, inteiro e etc. Tá? As mensagens podem ser retornadas também dos objetos para os atores, que é aquele caso, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um ator desenhado aqui antes dessa primeira classe aqui, que ele digitou os dados pessoais dele para serem gravados como cliente aqui, ó. Então, na hora que ele gravar aqui, que ele retornar isso aqui, ele retorna, por exemplo, também para o cliente. Olha, já cadastrei os seus dados, né? Isso pode ser feito também, como retorno para ator. É isso que ele quis dizer aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Um outro exemplo aqui, ó, símbolo de autochamada. Gente, nesse símbolo aqui, ficou faltando aqui, ó, onde eu estou, na linha de vida do objeto aqui, ficou faltando aqui o retângulozinho em cima dessa linha. Ele começa pouco antes aqui da linha, aqui onde está a seta apontando para ele próprio, tá? Por exemplo, eu estou trabalhando uma tela de cliente, estou cadastrando um cliente. Aí tem um determinado momento que eu digito o CPF, por exemplo, da pessoa física lá. Aí eu quero validar, dentro dessa mesma tela, tem um evento, um método chamado, por exemplo, eu até coloquei como exemplo aqui, ó, validar CPF. Está aqui embaixo, aqui, ó, validar CPF. Que é esse que está sendo executado aqui, ó, no desenho aqui em cima, né? Então, nesse momento, ele ativa aqui, então tem que ter uma linha de um símbolo ativador aqui, ó, tá? Dentro disso aqui. Então, ficou faltando aqui um retângulozinho aqui, ó, tá bom? Tem que colocar esse retângulo aqui do foco ativador. Autochamadas são mensagens enviadas do objeto para si mesmo, ou seja, eu ativo aquele método dentro da mesma tela que eu estou trabalhando. No exemplo acima, física 1 dispara o método validar CPF em si mesmo. É isso que foi feito aqui no exemplo. O símbolo de condição. Gente, esse símbolo de condição, ele é representado entre colchetes. Então, eu estou colocando aqui, ó, se for necessário, atualize os dados do cliente lá, gravando os dados dele nesse objeto física 1 aqui. Mas isso é se for necessário, tá? Ou seja, Alberson, eu tenho lá um menu que eu tenho opção cadastrar, alterar, excluir, consultar. Então, você pode colocar aqui, ó, se cadastrar, se foi clicado o botão cadastrar, se cadastrar, aí ele vai fazer alguma coisa. Aí tem uma outra linha aqui, em 2, por exemplo, você vê que cada linha aqui de ativação de mensagem, né, tem um número. Eu posso ter uma segunda linha aqui com outro foco ativador apontando aqui, se alterar, vai fazer tal coisa. Outro foco de ativação aqui, ó, se excluir, vai fazer outra coisa. Tá bom? Então, vai depender. Condição, você representa ela dentro do colchete na linha de mensagem que estiver sendo executada aqui, ó. Tá? Nesse caso, é disparo do método gravar. Está mandando executar o gravar, atualizando os dados do cliente. Tá bom? Continuando um exemplo do diagrama de sequência. Olha só, isso aí é um diagrama de sequência. Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o cliente chegou, esse lado esquerdo aqui da conversa entre o cliente e o banco é que o Wagner não gosta que ponha. Já põe direto do banco para o sistema.
ele que manipula o sistema, tá? Então, por exemplo, aí o cliente chegou no banco e falou assim, eu quero solicitar uma abertura de conta. Aí o cliente, o funcionário do banco lá, ele pega e coloca o CPF do cliente. Para quê? Para consultar. Então, vai ser executado um evento chamado com CPF. Esse evento ele foi representado com a seta negra aqui, com o triângulo negro. Por quê? Porque eu passei como parâmetro, inclusive o parâmetro pode ser colocado aqui dentro do parênteses, aqui, ó, que é o CPF do cliente. Então, nesse caso aqui, eu disparei esse evento, eu cliquei num botão aqui dentro, e aí o que acontece? Ele vai executar esse evento aqui para mim. É o mesmo que, por exemplo, você digitou o código do cliente e aí clicou num botão de consulta. Aí ele vai consultar o CPF. Quando ele consulta o CPF, veja bem, se o cara clicou no botão 4, tá vendo? O que é esse botão 4? Vocês lembram o ano passado? Eu até coloquei esse exemplo aí, referenciando um ano passado, que a gente viu, né, que eu tinha o botão 1, quero cadastrar, o 2, quero alterar, o 3, quero excluir, o 4, quero consultar. Então, botão 4, se eu cliquei no botão 4, ele exibe os dados do cliente para mim, que é o consultar. Aí eu posso ter outra opção, outro foco de ativação. O banco aqui, por exemplo, ó, ele pode ter optado pelo botão 2, que é o alterar. Então, se ele clicou no botão 2, atualizar, né, vai atualizar os dados do cliente e aí clica no botão confirma. No momento que ele clicou no botão confirma, é um evento que vai ser executado. Por isso tem essa seta preta aqui. Aí ele valida o CPF, olha que o auto chamada como é. Isso aqui que eu falei para vocês, ó, do foco de ativação, né? Então tem que ter esse retângulo em cima aqui. Então aí ele retorna o CPF válido e aí coloca para mim. Nesse momento ele gravou, confirmou, gravou os dados com um CPF válido e aí ele jogou para o usuário do banco, lá, o cliente, o funcionário do banco. O cliente já foi atualizado. Tá? E aí, o que ele fez aqui? Ó? Ele informou o cliente aqui, ó, o pedido foi aprovado. Tá? Ele, banco, informou o cliente que já está aprovado o cadastro dele. Aí, o que o cara faz? Fornece o valor para o depósito. Você percebe que quando ele fornece o valor para o depósito, a seta aqui, ele está passando para o funcionário do banco. Se ele está passando para o funcionário do banco, ele não está ativando método nenhum, evento nenhum. O cliente não está ativando método. Ou seja, aí o que o cara do banco vai fazer? Ele vai abrir, né, a conta do usuário naquele momento. Ou seja, ele forneceu os dados para o depósito, senha, tudo mais, aí ele vai cadastrar a conta corrente. Cadastrou a conta. Olha, ele abriu a tela da conta corrente, abriu a tela. Estou apontando para a tela. Tá vendo? Quando ele aponta para a tela, quer dizer que ele está dando um show na tela. Mostrou a tela. Aí ele vem aqui, ó, registrar o histórico, ou seja, ele vai gravar o depósito que o cara fez. E com isso gera um histórico. No momento que gera o histórico, eu chamo a tela do histórico. Aí o que ele faz? Ele já informa aqui para mim que o histórico, ou seja, o depósito que o cara fez, está ok. E aí informa para mim o número da conta gerada também junto com o histórico. E aí eu informo para o usuário, ó, a abertura já foi feita e o depósito já foi feito. Vocês percebem, gente, que o diagrama de sequência, algumas coisas assim, ele deixa assim meio que no ar. É entendimento seu, analista do sistema, de como é que é a sequência de funcionamento daquelas telas. Para esse diagrama não ficar muito grande, aconselho-se a fazer o seguinte. Primeiro aqui, como que o momento que funciona a tela do física aqui, ó. Então você faz isso numa folha. Aí depois, essa parte de baixo aqui, do 8 para frente, você faz em outro diagrama, em outra folha. Não tem problema. Tá? Então você vai quebrando o diagrama em vários outros diagramas que vai dar para a gente entender. Você não precisa falar. Pode, Albert, mas eu posso fazer o meu sistema inteirinho numa folha? Pode. Só que vai chegar uma hora que não vai caber numa folha. Né? Porque
você tem 30 telas. Imagina você representar as 30 telas e isso aí vai virar uma cascata de tal forma, de tal tamanho, que vai chegar uma hora que não cabe e o negócio é grande. Tá? Tudo bem, gente? Deu para ter uma ideia de como funciona um diagrama de sequência? Isso aqui, ó, essa primeira parte do passo 1 até o passo 7 é resumidamente, mas muito superficialmente, como exemplo aqui que eu usei, uma tela só. E aqui vocês percebam o seguinte, que uma tela só que eu estou usando o alterar, o cadastrar. Cadê o excluir, o consultar, né? Ah, eu tenho aí, por exemplo, Alberson, a opção de gerar um relatório. Não está aparecendo aí, ó. Tá? Então, tudo isso tem que ser representado. Então, por exemplo, se no seu diagrama de sequência, vamos dizer que lá na classe física tem, você criou lá na classe sua cliente, por exemplo, você tem métodos lá embaixo, naquela área da classe de cliente. Você lembra do diagrama de classe? Lá no diagrama de classe, você definiu lá que tem 50 métodos que você programou. Os 50 métodos têm que aparecer aqui, ó. Tá? Então, é um diagrama que ele vai ficar extenso, dependendo do número de métodos. Porque esse diagrama de sequência, conforme foi falado lá no início da minha apresentação de hoje, ele representa o quê? A ativação daqueles métodos que foram criados. Tá bom? Então, se não apareceu no seu diagrama de sequência, na hora da sua apresentação do TCC, eu vou olhar lá, o seu diagrama de classe tem 10 métodos. Os 10 métodos têm que ser apresentados no diagrama de sequência. Em que momentos eles são postos para execução? É essa a funcionalidade do diagrama de sequência dentro do diagrama de UML. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta aí que vai precisar eu puxar aqui os exemplos anteriores aí, alguma referência aí de slide? Nenhuma pergunta? Posso parar aqui, gente? Bom, professor, você tem uma pergunta aqui. Fala aí, Gustavo. Se um formulário meu depende de uma outra informação de outro formulário, eu vou ter que fazer em um diagrama só, os dois formulários? Você vai representar aquilo assim, ó, que nem esses estímulos aqui, ó, Gustavo. Tá vendo aqui, ó? Exemplo de mensagem com disparo de métodos entre objetos. Tá vendo? Então, essa representação vai ser aqui. Por exemplo, eu quero consultar aqui o código do cliente que está em outra tela. Você vai lá, busca e ela retorna para você, para essa tela, o código do cliente, por exemplo. Tá, então mesmo ficando muito grande, eu vou ter que fazer os dois formulários no mesmo diagrama, já que eles são conectados. Não, aí, esse caso, só da consulta, você pode só representar naquele momento ali que houve a busca lá e trouxe. Mas aí, esse outro física 1, como está no exemplo aqui, você pode representar ele por inteiro em outra folha em outra folha de diagrama de sequência. Ah, ok. Tá bom? Obrigado. Como cadastrou, como alterou, como consultou, aí você faz em outra folha. Alguma pergunta mais, gente? Estou fechando o compartilhamento aqui da tela. Professor, só tem um comentário só. A Camila pediu para usar que ela tá sem mic, por isso que ela não respondeu aquela hora lá. Estava dormindo, conversa dela, mentira dela. Eu acredito nela, professor. Olha, cuidado com a Camila, viu? Daqui a pouco ela vai mandar mensagem no WhatsApp aqui para mim, quer ver? Ó? Vamos esperar, ó. Quer ver? Ó? Tô esperando, ó. Vamos ver se ela tá ouvindo mesmo, que aí ela manda mensagem no WhatsApp para mim. Tô aqui, ó. Olha lá, tá aqui, ó. Já tá vendo como é que é? Tá vendo? Já escreveu aqui para mim, ó. Tô aqui, ó. Tá vendo? Ó lá. Ó ela rindo aí. Ó o titio rindo aí, ó. Gente, sem dúvidas. Ó, eu vou, na hora que eu encerrar aqui, ele vai gravar essa videoaula toda que eu coloquei, vai servir como videoaula desse assunto. Eu vou postar no meu canal e vou criar o link lá do Zoom, lá na minha página para vocês.
para quem tiver que escutar essa explicação de novo do diagrama de sequência, ter ela como referência dessa aula. Tudo bem, gente? E aí, no assunto que vai estar postado lá, eu vou gravar uma explicação que vai continuar depois dessa explicação que eu dei aqui. Eu vou gravar uma continuação dessa aula para exemplificar melhor ainda para vocês como é que fica a parte. Vamos lá, montei uma telinha para cadastrar, alterar, excluir, consultar dados de cliente, por exemplo. Vai ser esse exemplo mesmo que eu vou dar. Como é que fica isso funcional para ficar bem mais claro para vocês como vocês vão fazer para os TCCs de vocês, tá bom? Então, gente, eu criei esse projetozinho aqui, ele vai servir de exemplo para a construção de um diagrama de classe mais próximo daquilo que a gente está acostumado a ver. Então, por exemplo, vocês vão perceber aqui que eu criei esses dois botões aqui, um para somar e outro para limpar a tela, tá? Então, por exemplo, abrindo o programa aqui, eu tenho essa programação que faz a soma dos dois valores que estão digitados na caixa de texto e o botão limpar, né? O diagrama de sequência, gente, apesar de o nome remeter à lembrança de uma sequência de digitação, uma sequência de cliques aí em botões, eu posso, né, por partes, eu posso ir desenvolvendo o meu diagrama de acordo com o meu desejo. Então, por exemplo, eu rodo o programa. Se eu quiser dar um clique primeiro no limpar, aqui, ó, vamos rodar o programa. Rodando aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser dar clique aqui no botão, ó, nada impede. Se eu quiser dar clique aqui, ó, no somar, nada impede, né? É lógico que se eu clicar no somar sem eu ter digitado nada aqui, ele vai dar nesse meu exemplo de programa aqui, ele vai dar uma mensagem de erro, né? Então, vamos verificar o funcionamento desse programa. Eu digito aqui primeiro um número qualquer, digito outro número qualquer aqui, né? E diante desses dois números digitados, na hora que eu dou um clique no botão somar, ele faz a soma dos dois valores aqui e exibe esse resultado para mim nesse label aqui de resultado, né? Agora sim, se eu der um clique no limpar, vai ficar melhor exemplificado aqui do que o botão limpar faz aí, ó. Ele limpa todos os dados que estavam na tela e posiciona o foco lá no digite um número, né? Então, parando o programa, rodando de novo, a primeira coisa que normalmente o usuário vai fazer aqui, olha, é digitar o primeiro valor e digitar o segundo valor, tá? Um outro valor qualquer, para depois ele escolher se ele quer limpar ou se ele quer somar, né? Normalmente seria esse o procedimento mais correto de eu estar definindo isso no diagrama de sequência. Como que fica isso então no diagrama de sequência? Bom, a sequência lógica inicial é digitar um primeiro número e digitar outro número. Então lá no diagrama de sequência na UML, quando você abre lá o UML que você quer criar um diagrama novo, tem essa opção aqui, ó, UML Sequence Diagrams, né? Vou dar um clique no abrir, tá? Avançar, avançar e concluir. Então, ele cria essa área aqui para mim. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte. Vou ter um ator e vou ter a tela, o meu formulário aqui nesse caso, né? Vamos ter linhas do tempo vinculada ao ator e vinculada também à tela, né? Então, para exemplificar aqui o funcionamento desse meu formulário aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte. Esse ator meu, ele tem um nome específico. Esse nome específico, eu posso dar um clique aqui, né? E aí alterar isso aqui. Então, por exemplo, o meu aqui vai ser... Só um minutinho. Aí. É o usuário do meu programa, tá? Então, esse ator aqui, eu dei um nome para ele de usuário, né? Ele sendo o usuário,
Eu estou tentando... Ele sendo o meu usuário aqui, né, que ele vai utilizar o meu programa. Quem é o meu programa nesse caso? Então, o meu programa nesse caso, eu vou colocar um texto, vou dar um nome para o meu texto aqui, né, para o meu programa no caso. Esse meu programa aqui, o nome dele, né, conforme eu tinha colocado aqui para vocês, é o meu Form1, tá? Que ele representa a minha tela de soma. Então, eu coloco Form1, conforme a aula que a gente teve, 2 pontos, né? E soma. E dou o clique no aplicar aqui, ó. Então, ele vai ficar desse jeito aqui para mim. Para eu colocar esse nome aqui, basta eu dar 2 cliques nele. Ou então, se eu clicar aqui, ó, no Tzinho aqui, nesse T aqui, e clicar na área aqui, eu já consigo digitar também. É outra forma. Gente, primeira coisa que o usuário fez, ele começa digitando dados. Então, vou abrir uma linha do tempo aqui em cima dessa linha aqui que eu tenho, né? Seleciono ela aqui depois de inserido e diminuo aqui, ó, para ficar em cima da linha. Então, agora eu já tenho o início da digitação do usuário. E ele vai digitar esses dados aonde? Aqui, na tela minha da soma, conforme eu tinha colocado. O que ele faz inicialmente ali? Então, o que ele faz inicialmente é digitar dados. E conforme eu falei, quando a gente usa para digitação de dados, é essa seta aqui, ó, tá? Então, eu vou vir aqui e vou desenhar. Vou puxar essa seta daqui ligada ao formulário. Ou seja, o que o usuário meu está fazendo agora aqui? Eu clico aqui, venho aqui e mudo essa mensagem aqui. Isso aí já é uma mensagem. Então, primeiro item... digitar primeiro número. Esse é a primeira coisa que ele faz. Logo em seguida, o que ele faz logo em seguida? Ele vai e também digita já o segundo número, né? Então, vamos ver aqui, ó. Eu venho aqui, o segundo procedimento meu é segundo procedimento, digitar outro número. Até mais legal a gente colocar dessa forma. Ou seja, por que então mesmo que essa linha aqui, só para relembrar isso, por que essa linha aqui ela é aberta conforme está aqui? Porque eu não estou, enquanto eu estou digitando, não tem evento sendo executado, não tem método sendo executado, né? Eu só digitei 2 números ali. Então, digitei o primeiro, digitei o segundo. Pronto. O programa está parado. Vamos voltar para cá. Ó. Aí, ó, o programa está parado. Agora, tem a história se eu cliquei no botão limpar ou se eu cliquei no botão somar. Eu posso escolher agora o que está acontecendo. Ou eu clico no outro, clico no outro. Vamos seguir na sequência aqui. Eu vou colocar que eu cliquei no botão somar. Então, se eu cliquei no somar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a soma dos 2 números e vai exibir o resultado para mim. Então, olha, o que aconteceu aqui então? Eu vou abrir de novo uma nova linha do tempo. Por que uma nova linha do tempo? Porque é o seguinte, você viu que na hora que eu terminei de digitar os 2 dados, a tela ficou parada. Então, o programa parou. Essa interrupção ela é mostrada aqui, ó, nesse ponto aqui, entre um foco de execução e outro, tá? Então, agora, nós vamos, inclusive, exemplificar, dizendo aqui que se ele clicar no botão somar, vai ter que fazer a soma. Então, como que eu indico isso? Bom, gente, agora tem ativação de um evento. Então, é a linha preta, né? Com esse triângulozinho aqui, com a ponta negra aqui, ó. Então, eu vou marcar aqui, né? E dou um clique aqui. E aí, olha, quando essa seta é preta, indica que eu estou clicando num botão, que um evento vai ser executado, por exemplo, conforme eu tinha falado. Então, nesse caso aqui, eu já vou um terceiro ponto. Aqui, ó, se, né? Olha lá, ó, o colchete indica uma condição. Se clique no botão somar, né? Se cliquei no somar,
O que acontece? Vamos voltar no programa VB lá. Aqui dentro do botão, nesse programa VB, você pode perceber aqui, ó, que o name desse botão, né, se a gente voltar aqui em cima, ó, o name dele é CMD somar. Então vamos dar um clique aqui, ó. Olha lá, CMD somar, clique. Esse é o evento. Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui na frente um rótulo, né? E vou escrever aqui, ó. Pode até continuar dentro desse aqui mesmo, ó. Clique, CMD somar, underline, clique. Abro e fecho. Esse nome é muito importante, porque está indicando aqui que eu dei um clique no botão. Como você pode até deixar melhor ainda isso aqui, para não ficar dessa forma que está. Vamos abrir um espaço maior aqui, para dar para escrever melhor aqui, ó. Então, eu posso fazer assim, ó. Se cliquei no somar, então o CMD somar, underline clique, vai ser executado. Nesse momento que ele clicou, o que aconteceu dentro do meu programa? Dentro do meu programa foi feito a soma, e aí ele vai exibir para mim como resultado na tela, aí já é uma linha pontilhada, ele vai exibir para mim o resultado da soma. Então vamos colocar isso aqui, ó. O quarto ponto é exibir resultado da soma. Então vocês perceberam? Digito o primeiro número, digito o segundo número. Se eu cliquei no botão soma, o CMD somar clique vai ser executado, e aí ele exibe o resultado da soma para o usuário. Pode colocar para o usuário. Exibir o resultado da soma para o usuário. Perfeito. Só que tem uma coisa. E se ele não clicou no somar? E se ele clicou, por exemplo, no botão do limpar lá? Então, eu vou abrir um novo ciclo de execução aqui, né? Com a manipulação de dados aqui também no formulário, né? Deixa eu abrir mais a linha do tempo aqui, ó, para não ficar tão pequeno. Vou abrir de cá também. Ótimo. Então, olha, o que acontece, então, se eu der um clique no botão somar, no botão limpar? Então, agora eu tenho que representar isso aqui também, ó. Então, nesse momento, na hora que eu dou um clique no botão tem evento. Então, é a seta ponta negra, né? Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, que é um quinto passo da minha execução, que se por quê? Colchete, né? Se for dado um clique no botão limpar, se eu cliquei no botão limpar, o CMD limpar, underline clique, vai ser executado. Voltando aqui para o VB, olha lá, ó, CMD limpar, clique, tá? Ou seja, se você tiver 10 rotinas de programação, todas elas têm que aparecer no seu diagrama. Então, aqui no caso meu, o CMD limpar já está aparecendo, o CMD somar já está aparecendo, ou seja, eu estou chegando próximo do fim do meu diagrama de sequência, dessa minha primeira tela. Quando eu clico no limpar, o que ele faz? O que ele retorna para o usuário aqui? Ele joga mensagem? Não, ele não joga mensagem. Ele limpa os dados da tela para mim. Então, eu vou clicar aqui, ó, limpar dados da tela, tá? É isso que acontece. Tudo bem? Ou seja, nesse caso aqui, o meu programa, né, o meu diagrama de sequência, ele está pronto. Vamos ver aqui, ó. Então, eu seguindo o diagrama, ó, então vamos lá, ó, o usuário vai olhar aqui, eu tenho que digitar o primeiro número e digitar outro número, então vamos lá. Aí ele vem aqui, ó, é uma lógica isso, uma lógica de programação, só que através de diagrama. Então, eu digito um número, digito outro. Agora, aí ele me explica, ó, se você clicar no somar, vai ser executado essa rotina e ele vai exibir o resultado da soma. Ah, legal. Então, se eu der um clique aqui, ó, eu estou conseguindo entender o que está acontecendo.
Ah, mas se você clicar no limpar, o que vai acontecer? Ele vai limpar os dados da tela. Então, cliquei. Ah, Alberson, poderia melhorar aqui, ó. Você vê que ele posicionou o cursor lá no digite um número. Então, vamos lá, ó. Aqui você poderia limpar dados da tela e posicionar cursor no primeiro campo. Pronto. Tá? Então, isso aí vai depender do ponto de vista de vocês. Ou seja, esse meu diagrama de sequência aqui, ele representa, estou conseguindo representar o momento da execução dos eventos, que são, né, o CMD limpar e o CMD somar, dentro desse diagrama. Né? Então, os dois momentos que eu dei clique na tela, que eu digitei alguma coisa, estão representados aqui. Certo, pessoal? Então, esse aí é o exemplo que eu queria deixar na prática para vocês montarem os diagramas de sequência do TCC de cada um dos projetos. Né? Então, cada tela de vocês tem um diagrama de sequência. Por exemplo, se eu tivesse uma situação aqui que eu desse um clique aqui, chamasse um outro formulário, era aquele caso, por exemplo, que eu estou nessa tela, aí eu dou um clique aqui, ele chama um outro formulário. Então, a seta é apontada para a caixinha do outro formulário aqui, que ele vai instanciar o formulário, certo? É assim que faz. Eu espero que vocês tenham compreendido aí e qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês aí para tirar a dúvida, tá bom?